Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço a todos o convite e me sinto em casa, mesmo estando online, distante de vocês. Me sinto em casa, porque conheço a essência da escola, conheço muitos de vocês e fico muito feliz em poder contribuir. Quando o Henrique me passou o convite, a minha mente fez uma sessão remember da história. Tentei me reportar aos meus 17 anos, aquele momento histórico em que eu tinha que decidir para onde ir. E tentei não só pensar em contar um pouco isso, mas verificar, até por conta de qual o meu papel no mundo, até por conta desta provocação, dar uma olhada para essa trajetória da minha vida. E como fiz ela, e como foi esse momento de decisão, e todos os momentos da caminhada. Porque as difíceis decisões que temos que tomar, elas não são só quando a gente tem 16, 17 anos, elas continuam ao longo da trajetória. E aí, fazendo essa leitura, eu enxerguei, claro, duas grandes lógicas que perpassam a minha carreira como profissional e que perpassam principalmente esta questão entre a vida profissional e a vida pessoal. A primeira delas é o objetivo, o propósito, que é o que faz te guiar, que faz tu olhar para alguma coisa, para fazer o quê? Escolhas. E aí, olhando isso, eu vi que a minha história, ela é sempre perpassada por objetivos, propósitos e escolhas. E essas duas frentes parece que não mudam, elas estão sempre ali. É como se fosse uma linha que a gente tem que seguir, e a gente tem que ter sempre claro os objetivos e sempre fazer as escolhas. E não existe escolhas sem perdas. Quando eu comecei mentalmente a ver essa minha trajetória, e assim, ó, só para vocês terem em mente, quando eu olho para essa história, estou falando de 30 anos para trás, porque eu estou com 47 anos. Então, há 30 anos atrás, eu começava esse momento de escolher uma profissão, escolher uma faculdade. Eu sou uma pessoa que acredita em vocação e aconselho todos os alunos do ensino médio que puderem fazer testes vocacionais ou algum tipo de teste que a psicologia compreenda a sua habilidade, a sua vocação, a sua aptidão. Isso é importante. Naquele momento histórico, há 30 anos atrás, eu sabia que eu amava as ciências humanas. Eu não tinha bem a certeza da caminhada. Para vocês terem uma ideia, eu advenho de uma família de pequenos agricultores rurais. Eu fui ter acesso a livros quando eu fui para a escola pública. E aos 15 anos eu vou trabalhar no comércio. Tive a sorte de trabalhar numa livraria, aonde eu tive contato com os mais diversos livros e principalmente com clientes que me ensinaram a compreender aquilo que eu não compreendia. E naquele momento ali, uma das minhas clientes, que sempre me ia até a livraria para fazer compras comigo, e era, não sei o nome até hoje, mas era a esposa de um embaixador, que tinha casa em Pelotas, e ela vendo a minha aptidão, então, ali com os meus 16 anos, por aí, já cursando o ensino médio, em escola pública, à noite, me dizia que eu tinha que fazer sociologia, ciências sociais, a ciência que estuda a sociedade, a ciência que compreende o comportamento da massa, que compreende por que uns pensam de tal forma e outros de tal forma, que pode explicar, por exemplo, por que hoje nós temos um grau de intolerância grande na política, ou por que algumas pessoas não cumprem o distanciamento social, por que algumas pessoas não usam máscara. Todo esse movimento que ocorre em bando, em grupos, entra a sociologia. Enquanto a psicologia estuda o indivíduo, a sociologia estuda a sociedade. Me pareceu muito interessante, só que tinha um problema prático. O Brasil estava ainda em processo de construção democrática e as ciências sociais tinha sido fechada pela ditadura. Pois é, gente, para quem está aí no ensino médio, pense o seguinte,
Para eu existir hoje como profissional pesquisadora do comportamento humano, foi porque teve democracia. Caso contrário, esta profissão não estaria trabalhando. Não combina com a ditadura, a ciência que estuda o comportamento humano. Quando as ditaduras vêm, a sociologia é caçada. E isso ocorreu no Brasil. Então, lá pelo ano de 1991, a Universidade Federal abre a primeira turma de ciências sociais pós-ditadura, porque ela foi caçada na ditadura e volta, então, em 1991. E em 1992, então, eu entro na segunda turma de ciências sociais, a partir, então, da indicação da mulher, do embaixador, que disse que eu tinha que fazer ciências sociais, e segundo ela, porque eu tinha que trabalhar em Rio Branco, na embaixada em Brasília, como uma cientista social. Eu achei aquilo fantástico e tracei, então, esse meu primeiro objetivo, fazer ciências sociais. Quando eu entrei para ciências sociais, eu compreendi um mundo que, então, até ainda eu não conhecia. E nem as ciências sociais conhecia muito bem, tá? Porque os professores também estavam aprendendo o que era ciências sociais, assim como nós estamos aprendendo agora o que é ter aula online. E o que ocorre? Eu me apaixono pelas ciências sociais, afinal de contas, ela começava a me apresentar todo aquele mundo que eu então desconhecia. E aí vejam que aparece uma outra coisa importante para qualquer área do conhecimento: curiosidade. Vocês têm que ter curiosidade. Você não pode fazer uma escolha de um curso sem ter curiosidade de como é que ele funciona, como é que o profissional trabalha, quais são as horas de trabalho, qual é a quantidade de leitura que esse profissional tem que ter, ou quantidade de cálculo que esse profissional tem que fazer, como é que funciona. Muitos se preocupam com a remuneração. Ao longo da minha fala, eu quero dizer que a remuneração, ela é consequência do trabalho. O mais importante é a gente ter propósito, objetivo. O que eu quero ser? Tá bem, eu quero ser uma cientista social, eu quero compreender a realidade. Tá, mas como é que funciona? Pensam que é uma época que não existia internet, não existia e-mail, não existia computador. Para eu poder ter um conhecimento além daquilo que era ofertado dentro da Universidade Federal de Pelotas, eu tinha que viajar, eu tinha que participar de congressos, eu tinha que aprender com outros professores, eu tinha carta e telefone, esses eram os meios de comunicação até então existentes. E livros. Os livros. Eu sempre brinco que um bom profissional, ele sai da seguinte fórmula: 33% é academia, 33% são as leituras, 33% são as experiências e 1% é sorte. É assim que se constitui o profissional. Então, não adianta você dizer que o professor só não te ensina, você tem que ter leituras e você tem que ter experiências. E quando eu falo experiências, é curiosidade, é experimentação, é a compreensão. Mas então, vamos lá, continuando aquela história. Então, estava eu lá cursando ciências sociais e trabalhando no comércio, porque lembro o seguinte, eu trabalhava numa livraria. E assim eu fui fazendo, né? Terminei o ensino médio, ingressei na universidade. Detalhe bem básico, tá? Para ninguém se assustar. Eu fiz o vestibular e as escolas não tinham concluído o ano em função das greves. Mas como eu era muito dedicada, eu consegui passar por média só com 3 semestres. Na época eram 4. E ganhei o direito de cursar a universidade mesmo sem concluir o 4º semestre da escola estadual. Eles conseguiram me liberar a documentação. E quando eu começo a olhar para isso, eu começo a ver das escolhas também. Vejam, para eu trabalhar no comércio 8 horas por dia, às vezes até mais, para eu fazer 4 horas de universidade, ou de ensino médio e ir para a universidade, quanta coisa eu tive que deixar de lado. Eu não fui uma pessoa que conseguia ir para, na época, os bailões, que hoje são as baladas. Eu não conseguia sair com os amigos, eu não conseguia visitar parentes. Eu tinha muitas perdas. As perdas sempre vão fazer parte do caminho para se chegar a um objetivo. Não tem como eu estudar, me preparar para ser um profissional e sair e passear todo final de semana. Então, as escolhas, elas vão estar sempre presentes, isso depois na vida adulta, porque a grande resposta ali que o Henrique me provocou é como conciliar vida pessoal e vida profissional. Então, são escolhas, tu vai ter que ir abrindo mão.
tu vai abrindo mão, tu tem perdas, tu não consegue dar todas as atenções que tu precisaria ou gostaria de dar. E aí essa história vai continuando. Começo a viajar, começo a fazer congressos. Em 1993 tem o plebiscito presidencialismo, parlamentarismo, e eu já começo, então, a coordenar pesquisas dentro da universidade, e a diretora do, então, Instituto de Sociologia e Política, Maria Amélia de Soares da Costa, que me chama no comércio e diz, vem cá, nós queremos que tu saia do comércio e que tu venha ser bolsista CNPq. Aquilo me choca, porque eu não esperava por aquilo, não estava na minha lógica, eu sempre tive como pessoa me dedicar a tudo que eu fazia, então eu trabalhava e me dedicava ao comércio e precisava daquela renda para viver, e fazia as aulas da melhor forma possível e tinha um bom desempenho nas aulas. Então, no segundo ano de universidade, eles me tiram do comércio, literalmente. Eu peço demissão e vou ser bolsista CNPq. E aí logo já entro como bolsista, cuidando de pesquisas da universidade, e esta diretora era minha orientadora, e passa, então, a me entregar metas, me entregar, né, propósitos, objetivos. E aí meus objetivos vão aumentando, eu não estou só fazendo uma faculdade, eu estou coordenando pesquisas dentro da universidade. E a primeira pesquisa, então, que eu coordeno efetivamente é o plebiscito presidencialismo e parlamentarismo. E como eu tinha uma grande mestre, ela já me colocou na meta de dar minhas primeiras entrevistas, com 2 anos de faculdade, e assim eu vou indo. Chega uma colega para mim e me diz, Elis, vamos fazer o seguinte, quem sabe quando a gente se forma, a gente monta um instituto de pesquisa. Na hora, eu topei a ideia, pronto. O objetivo foi sendo reconstruído. Vejam que, primeiro o objetivo de fazer ciências sociais, depois vai acrescentando o objetivo de fazer pesquisas dentro da universidade, de repente o objetivo de fazer um instituto de pesquisa. E aí eu vou trabalhar, então, em prol deste objetivo, já sou bolsista, começo a viajar ao Brasil, começo a ir para congressos, começo a apresentar as pesquisas. Em cada pesquisa que eu apresentava nesses congressos pelo Brasil, numa época que não tinha e-mail, não tinha Instagram, não tinha computador, tinha bancas de avaliadores que você levava cartazes para apresentar, ou lâminas de retroprojetor. A gurizada que não conhece, é uma película que você escrevia com uma caneta e apresentava como se fossem uns slides hoje. Cada banca que eu apresentava, olha, gente, eu apanhava que vocês não queiram ter noção. Cada banca dessas. Não existe trajetória de sucesso sem perdas. Sabe quando o professor vai lá e diz que tá errado aqui, tá errado lá, que tu não levou em consideração isso, que tu não levou em consideração aquilo? Eu fazia um checklist de tudo. Né? Aí eu pensava, na próxima eu vou me dar melhor. Que nada, na próxima tinha mais. E o checklist ia aumentando, e o checklist ia aumentando. E parecia que eu nunca acertava. Com o tempo, eu fui ver que aquele checklist me tornou uma profissional, uma pesquisadora, uma cientista com bastante conteúdo. Porque sabe o que aconteceu? Eu fui somando o conjunto de críticas de cada um daqueles professores, de cada um daqueles cientistas, fui incorporando cada uma daquelas críticas, ao ponto que é muito difícil hoje em dia chegar um projeto de pesquisa para mim que eu não enxergue de forma muito mais completa, holística. Então, aquilo foi me preparando. Ponto. O que aconteceu? Me formei em 1995, 2 meses depois, estava registrado o IPO, o Instituto de Pesquisas de Opinião, um dos primeiros institutos de pesquisa do estado do Rio Grande do Sul. Primeira pesquisa a ser realizada, a FEPAM exigiu uma pesquisa sobre a utilização da capina química em detrimento da capina mecânica. Como assim? Ou seja, as pessoas querem que bote veneno nas calçadas, nos fios de rua, ou querem que que os trabalhadores limpassem de forma manual, porque naquela época não existia máquinas, tá bem, como existe hoje. Essa é a primeira pesquisa. Só que aí tá, ok, tudo bem, eu ainda sou jovem, eu tenho meus 22 anos, eu ainda não constituí família, então termino a faculdade, vou fazer especialização e vou tocar o IPO. Vou fazer mestrado e vou tocar o IPO, e tá indo, as coisas estão indo, e aí começa, aí vem eleições, naquele momento se discutia a abertura do comércio aos sábados e domingo, o comércio não abria sábados à tarde, não abria domingo, então a gente foi lá fazer pesquisas, tinha várias cidades fazendo esse tipo de pesquisa, pesquisas de rádio, de preferência de rádio, enfim, e aí o IPO foi crescendo, as cidades iam chamando o IPO,
o IPO em Pelotas. Não preciso dizer para a gurizada que está ouvindo que não era nada fácil. Sociologia, ser mulher, do interior e jovem, era uma pilha de preconceitos também. Não era muito comum naquela época alguém me perguntar quem era o dono do IPO. Estava eu lá, né, com toda a cara e a coragem, e com todo aquele checklist que eu tinha de porradas que levei ainda na graduação em cada congresso. Para vocês terem uma ideia, eu ia mais ou menos a 10 congressos por ano, tá? Na época era um feito, porque a gente pegava um ônibus, não era avião também, para quem está ouvindo, acha que era fácil, a gente passava o que se chamava livro ouro, professores davam dinheiro, a gente vendia mudas de plantas na sinaleira, que a universidade nos dava, do horto da universidade, e assim sucessivamente. Mas a gente ia. Dormia, não era em hotel, também era em salas de aula, levava um colchonete, e assim ia-se indo. Então, eu monto o IPO já com a experiência fortalecida da academia, muito forte, são escolhas, e o IPO vai indo. E para o IPO funcionar, as horas de trabalho eram e são muito intensas. A média de trabalho que eu tenho de carga horária nunca diminui de 8 horas, ela é sempre uma média de 10 a 12 horas, em finais de semana, e se chega a eleição, então, não é nada fácil. Só que aí chega o momento seguinte, termino o mestrado, e o meu orientador diz, Elis, o nosso objetivo é que tu faça doutorado e venha ser professora na URGS. Mestrado, então, eu vou fazer na URGS. Eu olhei para aquele objetivo e pensei, esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é o IPO, o meu objetivo é a ciência, o meu objetivo é a investigação, o meu objetivo é a exploração constante, é o descobrir, é aquela curiosidade daquela cientista que queria compreender o comportamento humano esse que está sempre mudando. Quando eu acho que eu já aprendi, eu descubro que eu não sei nada. E agora, na pandemia, meu conhecimento vale 15 dias, tá? Porque as pessoas mudam de opinião a cada 15 dias. É fantástico. Então, lá vou eu e penso, epa, eu acho que não é este o caminho. E aí, eu já estava com os meus 27, 28 anos, e já pensei, então, em quê? Em constituir família. Afinal de contas, eu já tinha feito uma caminhada acadêmica, eu já tinha constituído uma empresa, e eu já tinha, claro, um objetivo, fortalecer essa empresa. Então, aborto o projeto de doutorado e vou, então, casar, ter filhos, né? E aí, para quem conhece a Vitória, com 30 anos, eu tive a Vitória. Foi um momento muito difícil, e nós precisávamos, então, tanto eu quanto o pai da Vitória, tomar de novo decisões, escolhas, aquelas escolhas que estão sempre fazendo parte da vida da gente. E o pai da Vitória, então, sai da empresa que trabalhava e vem trabalhar comigo, porque até então eu trabalhava 12 a 14 horas por dia, só que tem um problema, eu ia ter um filho. A minha vida ia mudar. E esta escolha muda a vida da gente. Então, o pai da Vitória, Martinho, sai e vai trabalhar comigo no IPO. Vem, como formação de administrador, vem administrar o IPO. E aí continua, então, essa caminhada do IPO, e o IPO começa a crescer, começa a assumir pesquisas estaduais. Quando chegou no ano de 2000, o IPO já tinha uma sede em Porto Alegre, alugada. A gente, em 2008, consegue fundar a nossa sede em Porto Alegre. Quando a gente chega ali, mais ou menos em 2010, o IPO já se torna o maior instituto de pesquisa do sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, a gente se torna a empresa de referência e começa a fazer escola, inclusive. Já tem aí um conjunto de profissionais que se agregam ao IPO, muitos cientistas sociais, muitos sociólogos, e a gente transforma esta ciência que parece subjetiva, afinal de contas, filosofia, sociologia, o que isso importa na vida das pessoas? Parece tão secundário. E economicamente, gente, é muito desvalorizado. Por quê? Porque fica em segundo plano. Afinal de contas, né, filosofia, sociologia, isso aí é melhor ser médico, advogado, tem o ethos da profissão, a remuneração. Agora, se tu vai verificar, por exemplo, os profissionais que se dedicam, que trabalham, que têm propósito, que têm escolha, mesmo sendo de filosofia ou de sociologia, eles conseguem crescer. Agora, o esforço é bem maior, é fato, tá? Não é nada fácil ser um sociólogo, ser um filósofo, inclusive ser psicólogo nesta área onde
toda essa parte ligada mais às humanas fica em segundo plano. Nós precisamos ainda crescer nisso. E aí, então, as escolhas vão indo, né? De repente, eu tenho a Vitória, eu tenho o IPO, eu diminuo um pouco a carga horária, mas ainda continuo com bastante responsabilidade. O pai da Vitória me ajudando, mas lá pelas tantas, tinha a necessidade de ampliar a família. E aí a gente projeta o Carlos, quando eu tinha 37 anos, vem o Carlos, com uma diferença aí da Vitória de 7 anos, e eu tenho cada vez mais que fazer escolhas, literalmente fazer escolhas. Até dos 30 até os 37, eu participava de eventos na cidade, eu ia à reunião de empresários, eu ia à reunião de clube de mulheres. De repente, essas coisas todas foram ficando em segunda mão, ou não participando, porque são as escolhas. Eu traçando o objetivo e redesenhando o objetivo de ter uma carreira, de ter filhos, de constituir família, e ao mesmo tempo tendo que abrir mão. Fazer escolhas é abrir mão, você tem sempre perdas. O IPO se constitui, quando a gente chega ali em 2012, em 2014, o IPO assume um papel muito importante no Estado. 2014, a gente, inclusive, vai lá e mostra que o governador Sartori ia ser eleito, assim como depois, em 2018, então, o nosso governador Eduardo Leite. E a gente começa a ganhar um espaço muito grande, e a gente muda, a gente está por conta que o IPO nasceu dentro da universidade, que o IPO nasceu ali no Instituto de Sociologia e Política, diferente dos outros institutos que existem no Rio Grande do Sul, que nascem a partir da experiência do IBOP, que é uma sigla praticamente de dicionário, que é um instituto de pesquisa privado com mais de 50 anos no Brasil. O IPO tinha ciência, e então a gente se reposiciona, a gente se reconstrói, e vai trabalhar muito esse diferencial competitivo, de que não pode se fazer pesquisa, mesmo no campo privado, mesmo numa empresa, sem garantir os valores da ciência. Quando acontece isso, esse reposicionamento do IPO, a gente começa, inclusive, não só a fazer uma nova escola no Rio Grande do Sul, dizendo, epa, nós não podemos banalizar o conhecimento, e o conhecimento, ele é garantido com método, e a gente começou a ser cada vez mais uma fortaleza em termos de método, de procedimentos, de critérios, de regras, e aí a gente começa a ganhar não só espaço em termos de clientes no mercado, e aí você pega ali 2016, a gente inaugura uma nova sede em Pelotas, que é na Anchieta, sede espelhada, mas também a gente começa a criar um novo modelo mental para o nosso tipo de trabalho, que é usar a pesquisa para a tomada de decisão, usar a ciência para a tomada de decisão. A gente começou a dizer para os clientes, olha aqui, a pesquisa não é curiosidade para ir para uma gaveta. A pesquisa, ela é uma informação para você tomar uma decisão e mudar uma realidade. Um dos nossos cases, assim, para vocês terem uma ideia, e hoje eu apresentei o segundo momento dele, de 2016 para 2017, a gente faz um grande estudo, com a queda do jornal impresso, a gente faz um grande estudo para o grupo RBS, para mostrar a visão de futuro sobre os meios de comunicação. E esse estudo vai eclodir na fusão da Gaúcha ZH. Eu poderia contar outros tantos casos de pesquisas que mudaram muito da realidade que vocês conhecem, porque o nosso trabalho é esse, a gente faz uma investigação das tendências, a gente compreende o que está acontecendo, e aí o tomador de decisão, seja um governo, seja uma empresa, ele muda as suas práticas, ou muda as suas decisões, ou muda, inclusive, a sua forma de se relacionar com o mundo. Aí chegamos agora, nesse momento histórico, e aí o IPO já na véspera de fazer 25 anos, né, o ano que vem, em maio, a gente completa 25 anos, a gente é chamado, então, pelo reitor, Pedro Alau, para executar a pesquisa do Covid. Ele diz, olha, Elis, se a gente juntar as expertises da UFPEL, do ponto de vista de epidemiologia, e a expertise do IPO, do ponto de vista de coleta de dados, nós com tudo pronto, operação toda pronta, equipamentos, conhecimento, modelo metodológico, a gente consegue executar essa pesquisa, a primeira pesquisa do Brasil, em um curto espaço de tempo. Gente, um curto espaço de tempo é 4 dias, tá? A gente botou 450 pessoas em 4 dias na rua, criando todo
todo o processo metodológico de como é que ia ser cada procedimento. Então, pense em um desafio, pense num grande desafio, mas você só consegue atingir este desafio porque você teve toda esta caminhada de objetivos, revendo objetivos, fazendo escolhas, tomando decisões, revendo, perdendo, acertando, errando. Então, um profissional, eu sempre digo isso muito para a minha equipe, e digo inclusive para a minha equipe que se eu for uma boa mestre, todos os meus profissionais que trabalham comigo vão superar, porque o bom mestre, se o mestre é bom, o discípulo supera o mestre. E eu sempre digo para a minha equipe que se tudo que a gente faz com comprometimento, com envolvimento, com curiosidade, com vontade, não pode dar errado, não dá errado. Você pode ter algumas dificuldades no caminho, você pode ter correções a fazer, mas o resultado sempre é bom. Não importa se você quer seguir medicina, se você quer seguir direito, se você quer seguir agronomia ou veterinária. O princípio é o mesmo da minha história. Você tem que ter curiosidade para descobrir como é que é aquela atividade. Você tem que ter empatia, se colocar no lugar daquele profissional. Você tem que ter boa vontade para aprender tudo que ali está. Essa história de que eu vou ser médico, mas eu não vou lidar com sangue, não dá. Não escolhe isso que está errado. Eu vou ser engenheiro, mas eu não quero saber de cálculo, não dá. Vocês não pensem assim, ó, a quantidade de coisas que passa pelo IPO, a gente brinca lá dentro que o Rio Grande passa por aqui. Por quê? Porque todas as áreas do conhecimento passam por nós. Ontem nós estávamos discutindo um projeto de avaliação da concessionária Ecosul, ou seja, os motoristas. Aí nós estamos falando da pesquisa do EpiCovid, testes rápidos. Nós estamos falando de usuários de internet. A gente tem uma outra pesquisa sobre os telespectadores do grupo RBS, eleitores, né? Alunos de universidades, alunos de escolas, todos são públicos-alvos, porque cada grupo destes é um comportamento. Então, para a gente ver a investigação de cada um desses, tem que ter um comprometimento. E quando a gente vai lá dentro da profissão deles, a gente vê que todos os bons profissionais, não importa a área do conhecimento, assim como o bom professor é aquele que faz com vocação, que faz com propósito, que faz com objetivo, que faz porque ama, que faz porque se dedica. Então, quando a gente pensa assim, ó, qual é o meu papel no mundo? Tentando responder a pergunta do Henrique, que foi me colocada. É fazer o que eu fizer bem feito. O meu papel, o seu papel, é tentar fazer o que você escolheu da melhor forma possível. Só que para fazer isso, tem duas prerrogativas. Você tem que ter um objetivo, um caminho a seguir, e vou lembrar aqui aquela frase célebre: se você não tem caminho, qualquer caminho serve. E isso cria uma situação muito ruim, que é aquela de que tu entra numa faculdade, faz um pouquinho, sai, tenta outra, porque você não define um caminho. Eu vou indo, qualquer caminho serve. Então, voltando, a gente tem que ter um propósito, um objetivo, o caminho, tem que fazer escolhas, e as escolhas vão trazer perdas. Então, esta é a fórmula básica, é conseguir traçar algo para se caminhar e fazer escolhas. Espero ter respondido e fico à disposição para dúvidas. Eu quero palmas, eu sinto falta das palmas nessa sala virtual. Muito boa fala, muito obrigado, Elis. A Elis está à disposição para dúvidas agora. Alguém aqui gostaria de levantar a mão e dar a sua contribuição também, fazer alguma pergunta para a Elis, fique à vontade, pode usar o chat aqui do lado, ou então pode abrir o microfone, mas primeiro se manifesta ali no chat para a gente poder organizar melhor. Então, se alguém quiser fazer alguma fala, alguma pergunta para a Elis, ela está à disposição a partir de agora. Henrique. Eu? Quem fala? Giovana. Oi, Giovana. Vou contribuir, então, com a palestra. Elis, muito obrigada pela participação. Mas eu queria a gente conversar um pouquinho, porque eu acho que todo adolescente tem dúvida, né, na escolha, né, e
A gente, dentro da psicologia, obviamente, a gente trabalha a questão da orientação vocacional, que bem que tu falaste, mas em algum momento, dentro do teu período da adolescência, tu teve alguma dúvida em relação às áreas, assim, tu modificou várias vezes? Porque isso é que acontece durante a adolescência, né? A gente fica muito na dúvida, ou a gente vai mais ou menos pela linha do que a nossa família, né? Os nossos familiares mais próximos têm como profissão. Eu queria saber se em algum momento durante a tua adolescência tu teve alguma dúvida em relação à tua escolha. Eu cresci fazendo feira livre. Vinha da área rural, a gente plantava e vendia na feira livre. A minha família, eu fui criada por uma avó analfabeta e por um avô que só tinha até a 4ª série. Então, eu não tinha influência, eu fui o primeiro curso superior da minha família. Eu não tinha influência da casa. Quando eu aprendi, então, dentro do local de trabalho, que eu tinha uma vocação maior para as humanas, eu olhei muito a geografia, eu olhei muito a história, eu gosto das duas áreas, mas quando eu vi as ciências sociais, a capacidade, eu sou movida por curiosidade, eu não consigo fazer nada que eu não fique perguntando por que isso acontece. Cada comportamento que eu vejo, cada coisa que eu vejo na realidade, cada coisa que acontece, inclusive na minha vida particular, cada problema que eu tenho, eu fico perguntando por que aquilo acontece. Então, era muito forte o desejo de investigar, de compreender. E quando eu vi as ciências sociais, foi muito, digamos, fácil para mim me identificar, mesmo sem saber, tá bem? E não preciso, assim, também dizer para vocês que naquele momento em que a abertura política ocorre e a democracia começa a construir, foi muito difícil, eu que não tinha nenhuma base ideológica, entrar numa universidade federal e ter já uma disputa política naquele momento muito forte. Eu ali com o meu objetivo de aprender o comportamento e havia paralelamente já uma força muito grande, naquele momento histórico, era uma força mais de esquerda, mas ela muitas vezes dominava o debate. E eu ficava ali tentando, tipo assim, tá bem, isso é interessante, mas vem cá, eu quero aprender as ferramentas, os instrumentos, eu quero compreender a capacidade de investigar, eu quero conhecer mais, eu quero saber. Então, como eu tinha o objetivo de investigar, de compreender, isso me ajudou muito, isso facilitou, por isso que é importante cada um ver o seu dom, a sua vocação, a sua capacidade, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, tentar entrar para dentro daquela área do conhecimento que ele está interessado. Com a pandemia é difícil, eles não podem fazer visitas em hospitais se eles querem ser médico, eles não podem ir numa obra se eles querem ser engenheiro, eles não podem ir no escritório de advocacia se eles querem ser advogado. Ufa, isso é verdade, mas para lá, na internet hoje tem um monte de possibilidades para te ver o cotidiano, depoimentos de advogados, depoimentos de enfermeiros, com a pandemia então nem se fala, né? Mas depoimentos de história de psicólogos, então a quantidade de depoimentos são muito grandes, então a gente tem que ter a curiosidade, quem aí vai fazer vestibular, de como é que é a vida, quanto ele ganha, quantas horas por dia ele trabalha. Uma das dicas que eu dou, entre nos conselhos profissionais de cada área, tem os sites. Então, se você quer ser médico, tem o Conselho Federal de Medicina, se você quer ser administrador, tem o Conselho de Administração, e assim sucessivamente. O que os conselhos dizem? Qual a faixa salarial? Lá nos conselhos, eles dizem todos os problemas da profissão, as brigas da profissão, quais são as coisas que a profissão não está conseguindo resolver. Se você tem uma boa noção da encrenca que você quer entrar, se você tem interesse daquilo. Assim, por mais que o dinheiro seja importante na nossa vida, ele nunca moveu as minhas decisões, nunca. Não posso reclamar das conquistas que eu tive econômicas. Não esperava ter o que eu tive, sinceramente, não esperava. Não projetava. O que eu projetava em sonho de consumo era ter uma casa, ter um carro, ter uma autonomia financeira. Ganhei muito mais do que isso. Mas nunca fiz nada por dinheiro. Sempre fiz porque eu queria me comprometer, eu queria aprender, eu queria receber pelo meu trabalho, mas eu queria
mais do que tudo, poder contribuir com a sociedade. E sei, inclusive, para vocês terem uma ideia, eu sou escrevo colunas no Diário Popular. Isso não é remunerado. Fazer colunas no Diário Popular, eu não ganho dinheiro com isso. Mas eu contribuo, eu devolvo. Veja o seguinte, eu devolvo para a opinião pública o que eu colho da opinião pública. Quando a gente fala do Instituto de Pesquisa, nós estamos falando não ficou claro, eu coordeno entrevistadores que vão lá perguntar, seja perguntar pessoalmente, seja perguntar pela internet, seja perguntar pelo telefone. As pessoas me dão informação, porque elas me dão a sua opinião. A partir da opinião destas pessoas, eu devolvo com artigos. O que eu coloco nos meus artigos? O que as pessoas estão me dizendo. Eu conto nos meus artigos o que está acontecendo. O meu artigo que saiu no Diário Popular de amanhã, que saiu de amanhã, que não é terça, ele traz o seguinte título: política partidária não combina com pandemia. Esse é o título de amanhã. E quando eu vou lá fazer esse título, não é porque eu acho que política partidária não combina com pandemia, é porque eu ouço isso nas ruas. É isso que as pessoas me dizem, que é muito triste, neste momento da história, a gente ter a maior crise sanitária deste século, que vai ser seguida por uma crise econômica sem precedentes, porque nós vamos ter sequelas sérias, e que vai trazer, do ponto de vista psicológico, sequelas emocionais, aumento de estresse, de depressão, de ansiedade, e, ao mesmo tempo, os caras estão brigando politicamente. Isso não é legal. Então, eu vou lá e devolvo para a sociedade o que ela me entrega. Ela me entrega a opinião, como já uma especialista que aprendeu a fazer esta organização da informação, eu devolvo em artigos. Afinal de contas, qual é o meu papel no mundo? Eu tenho que devolver o que eu aprendo. Eu tenho que repartir o conhecimento. Este conhecimento foi me dado por esta caminhada toda pública. Vamos lá, eu fiz escola pública, eu fiz universidade pública. Além da universidade e da escola pública, eu tenho uma empresa privada que colhe informação das pessoas. Eu tenho a obrigação de ir lá e compartilhar em artigos, eu tenho a obrigação de ir lá e compartilhar em palestras, eu tenho a obrigação de estar aqui. Não porque esta é uma obrigação imposta por ninguém, não, esse é o meu papel no mundo. Eu tenho que retribuir aquilo que eu ganho. Então, é importante a gente ter esta clareza. Fazer uma faculdade não é só escolher uma profissão que vai me dar dinheiro. Isso também é importante nos dias de hoje, em especial. Isso também tem um valor, mas não pode ser isso que move. A gente tem que acordar todo dia com vontade de fazer as coisas. Hoje eu acordei às 4 da manhã. Fiquei na cama com o computador trabalhando até às 6h30, porque eu tinha um relatório para revisar, eu tinha uma pesquisa para olhar, para dizer para uma instituição financeira que linha de crédito ela vai abrir para os microempreendedores. Só que eu tenho que fazer isso olhando o que os microempreendedores pediram, entendeu? Então, vejam assim, eu estou ali investigando o que está acontecendo com os microempreendedores, eu estou ali fazendo uma análise que vai resultar numa decisão que pode mudar linhas de crédito, que pode mudar taxas de juro, que pode, ou seja, é tudo um efeito cascata, um efeito dominó. Então, eu, como profissional, tenho uma grande responsabilidade. Assim como um médico que faz uma cirurgia tem uma grande responsabilidade. Assim como um advogado, o médico todo tem responsabilidade, tá? Só citei com cirurgia porque é mais emblemático. O advogado que defende uma pessoa, não importa se é uma causa trabalhista, se é um criminal, se é uma separação, sempre envolve dores de pessoas. Ele tem uma grande responsabilidade. O engenheiro que constrói uma casa, quantas casas caem, quantos edifícios caem, quantas pontes caem? Pelo amor de Deus, olha a responsabilidade de médicos e enfermeiros agora no Covid, nem se fala. Fisioterapeutas que colocam as pessoas de novo nas suas condições de saúde, olha que profissão linda. Os psicólogos que ajudam as pessoas a fazerem seu autoentendimento do mundo, nada melhor do que o psicólogo, e nós ainda temos um preconceito terrível contra os psicólogos. Nas pesquisas a gente faz assim lá, o senhor procurou um psicólogo? Não, porque eu não sou louco. Gente, quando a gente vai lá como sociólogo da sociedade, a pessoa diz que não vai no psicólogo porque ela não tem problema mental, a gente vê o grau
ainda de preconceito da sociedade. Nós não estamos falando de ir no psicólogo porque tem problemas. A gente está falando de ir no psicólogo para ganhar um maior entendimento de si mesmo. Então, assim, a gente tem uma grande caminhada para fazer enquanto seres humanos. E nós temos que ensinar os nossos jovens de que eles precisam fazer as suas escolhas para contribuir, para colocar um papel no mundo. Se cada um de nós fizer bem a sua parte, o resultado de tudo isso vai ser muito bom. Muito bem. Elis, a Luísa Fernandes, ela escreve assim ali nos comentários no chat. Oi, Elis, sou a Luísa, colega e amiga da Vitória, e tenho uma pergunta. Tu já pensou em desistir? O que te motivou a continuar? Tenho receio de seguir o que eu gosto e não ter tanta certeza do futuro. Imagino que a sociologia seja similar nesse ponto. Quando a gente ama o que faz, é como se a gente não trabalhasse. Tu é movida por aquilo é automático, aquilo te instiga e automaticamente tu inspira outras pessoas, automaticamente tu contagia outras pessoas, automaticamente as pessoas creem em ti. Isso não significa que muitas vezes eu caí, muitas vezes eu caí e muitas vezes eu caio. Tá? Hoje, quando eu tive que tomar a decisão de deletar, de apagar, de fazer com que 7 entrevistas fossem derrubadas do EpiCovid, eu tranquei toda a pauta, porque são entrevistas mal feitas. E nós, com uma pressão de informação, a mídia está esperando os resultados, e eu tendo que dizer para o reitor, não está no padrão de qualidade, o entrevistador pulou perguntas, não é correto. Ufa, é como se tivesse caído, né, um balde de água na cabeça da gente. Tem que ir lá e anular entrevistas numa hora em que está todo mundo esperando os resultados e trancar a pesquisa. É uma decisão, todo dia a gente tem decisões difíceis, todos os dias tem escolhas. A pergunta é o caminho, para onde eu quero, a régua. Não existe meio certo, existe certo e existe errado. Então, toda vez que tu tem isso claro em termos de régua moral, tu toma as decisões, tu sofre consequências, tu sofre pressões, tu sofre cobranças, tu é criticado, isso é comum. A gente sempre tem que avaliar essas críticas, a gente sempre tem que levar em consideração, aumentar o nosso checklist, né? A gente vai pegando as críticas e vai aumentando o nosso checklist de coisas a observar. E vai crescendo, então, a nossa capacidade de fazer a caminhada. Então, uma vez eu aprendi que se a gente fizer essa caminhada juntando cada uma das pedras do caminho, no final da caminhada, a gente tem uma muralha construída. E é mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu fui juntando cada uma das pedras que eu levei durante a caminhada, cada um dos tombos que eu levei, e fui construindo uma certa muralha. O que é essa muralha? É a experiência, é a maturidade, é a inteligência emocional, é a capacidade de tomar a decisão mais correta, mesmo sabendo que tu vai ser pressionada, é ter parâmetros, né? É poder compartilhar isso com pessoas que tu ama, isso é muito importante, né? Tu ter a família, tu ter as pessoas que tu ama, tu ter o apoio, mesmo às vezes tu vai sentir, e assim como tem várias professoras aqui, e várias outras profissionais, que tu não consegue dar conta de tudo, tu não consegue, é óbvio. Eu escrevi para a professora do Carlos, que é meu pequeno, disse, professora, eu sei que é um processo de readaptação, mas não estou conseguindo dar a atenção para ele que ele deve. Ele não está tendo a atenção da mãe que ele deve. E eu disse, por favor, me diz o que eu estou devendo, o que ele está devendo, porque eu acho que eu estou perdida. Aí ela foi lá e me orientou tudo que ele estava devendo, parei, no final de semana, um tempo, para ver com ele que eu estava devendo, com aquela sensação de coração apertado, de que tu está sendo negligente, que tu não está dando a atenção que deveria, por mais que eu vou ter suporte da Vitória, por mais que eu vou ter suporte do pai da Vitória, não adianta, a mulher sempre vai ter essa sensação de que está devendo para a família, que tá, principalmente a mulher que é profissional e que gasta muitas horas de trabalho. Então, eu amo o que eu faço. Por mais que o tombo seja feio, por mais que eu caia, eu levanto e digo, vamos aumentar o checklist de aprendizado e vamos tentar usar esse tombo, essa derrota,
para ampliar a vitória. Afinal de contas, não existe vitória sem derrota. Tá certo. Gostaria de agradecer aqui, ó, no chat, as pessoas estão se mobilizando, a Marcela mandou palminhas, a Vanessa também, a Márcia disse assim, excelente fala e exemplo de determinação. A Luciane colocou, parabéns, Elis, foi muito bom. A Gabriela Marques acabou de perguntar se podia fazer uma pergunta. Claro que pode, Gabi. Só escrever aqui no chat. A Elizabeth Bianchi, parabéns pela bela Oi, Henrique. Oi, tudo bom? Posso falar? Ah, Gabriela, pode falar. Posso Pode falar. Ou é melhor Fica à vontade. Tá bem. Elis, boa noite, parabéns pela palestra. Tá? Eu peguei um pouquinho, eu não consegui pegar toda a palestra, infelizmente, que eu estava meio que de repouso aqui por causa da gravidez. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para os estudantes que estão aqui agora ouvindo, né, sobre, assim, o que, na sua carreira, qual seria a maior dificuldade que você encontra? Porque esses jovens precisam, né, saber que tem dificuldade, que a vida não é fácil, né, que não está aí, a gente não consegue tudo, às vezes a gente deseja ser alguma coisa, mas a gente não consegue, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse qual seria a sua dificuldade na sua profissão e como que você enfrenta. Como todas as profissões, o maior desafio é saber o que é certo. Uns vão te ensinar que o copo d'água está quase cheio, outros vão te dizer que o copo d'água está quase vazio. Outros vão te dizer que o copo d'água está pelo meio. Afinal, qual é a melhor decisão? Isso é uma angústia, tá? Nesse momento que eles estão, tentar escolher qual a carreira, e depois, entrando na carreira, como é que vai, qual o caminho a seguir? Porque assim, ó, é uma pergunta depois da outra para ser respondida. Vamos imaginar que tu vai fazer medicina. Tu quer fazer medicina. Tá. Tu entra na faculdade, eles vão agora os professores estão perguntando para os alunos, o que tu quer fazer? Ele diz medicina. Vamos imaginar que ele passe para medicina. A primeira pergunta que os professores da medicina vão fazer é qual a área que ele pretende seguir. Aí ele começa a ter outra pergunta para responder. Copo d'água quase cheio, quase vazio ou pela metade? E assim você vai indo. E assim você vai indo, toda a escolha de carreira, ela tem isso. Qual é o caminho que você vai seguir dentro daquela área do conhecimento? Se você vai ser advogado, a mesma coisa. Ah, você quer ser um advogado criminal? Você quer ser um advogado de família, trabalhista? Ah, eu não sei, eu quero ser advogado. Não, você tem que escolher uma linha. E assim, sucessivamente. Se você quer ser agrônomo, se você quer ser veterinário, você quer trabalhar com pet, você quer trabalhar com animal de grande porte, que tipo de veterinário você quer ser? E assim, mais ou menos, e assim vai indo. Então, vocês sempre tem a angústia de responder o copo d'água. Ele está quase cheio, ele está quase vazio e ele está pela metade. Quando eu tinha essa angústia, ela era muito ruim. Bastante difícil. Aí eu aprendi, e isso é bom das ciências sociais, né? Porque as ciências sociais trabalham o que a gente chama de epistemologia, que é a ciência do conhecer. Então, eu aprendi a organizar matematicamente todos os raciocínios sociológicos ou filosóficos em planos matemáticos. Então, eu consigo olhar para o copo d'água e dizer o seguinte, bem, ele tem uma tese, ele tem uma antitese e ele tem uma síntese. Vamos ver o que um lado diz, vamos ver o que o outro lado diz e vamos ver o que a soma dos dois diz. E assim eu vou tentando resolver os principais problemas da minha área, só que isso também é uma prática, a gente podia falar, eu estou falando aí de um modelo mental epistemológico da dialética, mas a gente poderia falar de outros, tantos modelos mentais, que podem ser usados para a gente lidar melhor com essas questões todas, que dizem respeito aos diferentes tipos de opinião, de visão de mundo, de todas as áreas. Você é professor, você dá aula de matemática, você tem uma didática, o outro professor te critica porque você não dá da mesma forma que ele, e assim sucessivamente. Todas as áreas têm sempre uma certa, entre aspas, disputa permanente, porque um diz que o copo d'água está quase cheio, o outro que está quase vazio, e o outro pela metade. E aí tem uma outra máxima da minha área, que também tem mais até um braço na filosofia, que eu aprendi, quando eu aprendi, eu amei,
E ela funcionou mais ou menos assim. Eu terminei minha primeira pesquisa para graduação e eu fiz 400 entrevistas na cidade sozinha, aplicando um questionário de 60 perguntas, demorei quase 2 meses. Quando eu terminei a pesquisa, eu sentei na frente da minha orientadora e chorei. Acho que chorei por meia hora, porque minha pesquisa estava errada. E ela disse, por quê? Eu disse, porque ninguém sabe responder as minhas perguntas. Aí as minhas perguntas eram se ele lembrava em quem votou, o que ele achava do sistema legislativo, do executivo, e assim sucessivamente. Ninguém sabia, óbvio, assim como não sabe até hoje. Ninguém sabe quem votou para deputado, 60%, 80% das pessoas não sabem quem votou para deputado. Em quem vocês votaram para senador? As pessoas não sabem. Só sabem aquelas pessoas que têm uma relação maior capacidade cognitiva, maior instrução, mas as pessoas de baixa instrução, baixo envolvimento com política não sabem. Mas naquele momento histórico, eu sentei e chorei, achando que eu não sabia nada. Afinal de contas, as minhas perguntas não tinham sido respondidas, as pessoas só diziam, não sei, não sei, não sei. Qual a sua opinião sobre presidencialismo? Não sei. Qual a sua opinião sobre a Câmara de Vereadores? Não sei, nem sei quem são os vereadores, e assim sucessivamente. Estava eu lá, desacorçoada. E aí, a minha orientadora, então, Maria Amélia Soares Dias da Costa, me disse assim, Elis, primeiro, só louco tem ideia fixa. E eu, E o que tu quer dizer com isso? Bem, primeiro que a verdade não existe. Como assim a verdade não existe? Aquilo parecia um horror. A verdade está contida em um conceito. Como existe N conceitos, existem N verdades. Tu tem que compreender qual é a verdade posta naquele conceito em disputa. No meu caso, ali na monografia, na minha pesquisa para minha monografia, era o grau de conhecimento da população sobre todas as questões ligadas à ciência política. Pronto, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que é democracia. Nós fizemos agora uma pesquisa, 25% dos gaúchos são contra a democracia. Uau, assustou o número, tá? E o que é democracia? Por que a senhora é contra a democracia? Acontece o mesmo fenômeno de quando eu estava lá chorando na mesa da professora. As pessoas não sabem. Elas acham que a democracia está associada à corrupção, então, para ter moralidade política, eu deveria acabar com a democracia. Pronto, simples, resolvi o problema. Acaba com a democracia, acaba com a corrupção, pronto. Né? Então, isso é um desconhecimento da opinião pública, assim como a gente tem um desconhecimento dentro das profissões, assim como a gente tem desconhecimento de médicos, assim como você tem desconhecimento de advogados, de engenheiro, em todas as áreas do conhecimento. Quando eu falo todas as áreas, o IPO faz pesquisa para o Conselho de Medicina, para o Conselho de Engenharia, para o Conselho de Arquitetura, para o Conselho de Farmácia. A gente ouve farmacêuticos, a gente ouve médicos, a gente ouve advogados, a gente ouve todos esses tipos de profissionais. A gente ouve professores, tá bem? Para vocês terem uma ideia, a gente faz todos os estudos para o CEPERS. Há 10 anos atrás, a gente perguntava para o professor qual era o principal dilema dele, e ele dizia que eram as condições de trabalho ou a chefia. Hoje, o maior dilema do professor é a indisciplina do aluno. Esse é o maior dilema. Então, mudou. Então, em cada área do conhecimento, em todas as áreas do conhecimento, é o mesmo problema da minha carreira. É o copo de água está quase cheio, o copo de água está pela metade ou o copo de água está vazio? Então, a gente trabalha com essa verdade, que não é verdade, porque está contida num conceito, e a gente precisa de capacidade para lidar com isso, de uma forma em que a gente não se frustre, que a gente não se decepcione, que a gente não fique ansioso, que a gente não se desaponte. Então, a gente precisa gostar, a gente precisa se envolver com o que faz, porque isso já vai ser meio caminho dado. Muito bem. Eu sei que a Shirley quer falar. Eu posso, antes da tua pergunta, Shirley, eu posso ler a pergunta da Eduarda? Não, da Duda Teixeira? Então, pode. Tá. Pode, ela disse que está interessada no curso de arquitetura, Elis. Foi o que ela mais se identificou. E aí ela faz assim, ó. Mesmo sendo um curso pelo qual eu me interesso muito, eu não sou muito chegada na matemática, porém estou disposta a aprender cada vez mais por ele. Tu acha que vale a pena seguir essa opção ou devo rever outros cursos? Ela vai se apaixonar pela matemática se ela se gostar da arquitetura, porque ela vai começar a ter que enxergar os ambientes de uma forma calculada. Ela vai ter que ver o que cabe naquele ambiente, como é que aquele ambiente vai ser composto. Quando ela menos, se ela amar a arquitetura, quando ela menos se der por conta, ela vai estar fazendo cálculos matemáticos de cabeça. Isso vai ser um processo natural. Então, se ela se
digamos, se envolver com o saber arquitetônico, com os estilos arquitetônicos. Pense o seguinte, ó, como é que determinados afrescos eram feitos, como é que determinadas artes eram feitas em prédios históricos, em Pelotas, como é que se fazia aquilo? Imagina calcular aquilo, né? Não estou falando da parte de engenharia, estou falando da parte de decoração dos prédios, né? Pensa o seguinte, ó, como os espaços eram constituídos e como são hoje. Como é que tu organiza uma família de 3 pessoas num ambiente de 40 metros quadrados? Epa, ela não sabe quanto é 40 metros quadrados? Quantos metros tem o quarto dela? Quantos metros tem a sala da casa dela? Ela tem que ter curiosidade, ela tem que explorar o dia a dia, ela tem que pensar as coisas, como é que elas funcionam. Conforme o aluno vai fazendo isso, ele vai mudando este preconceito em relação a eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e vai superando. O meu primeiro olhar era que eu era das humanas e eu não gostava de matemática. Hoje eu tenho uma grande expertise em estatística, eu transformo números, eu transformo qualquer conceito sociológico, qualquer coisa abstrata em números, em grupos, em comportamentos, em tipologias. Mas eu tive que aprender matemática, eu tive que me envolver com os números, eu tive que ver tendências, eu tive que definir gráficos, eu tive que enxergar o que acontecia. Na eleição aqui de 2016, quando nós chegamos em junho, eu disse para a prefeita Paula que ela estava eleita. Por quê? Porque eu tinha todos os números, todas as tendências matemáticas, e eu conseguia enxergar as tendências. Mas eu consigo fazer isso com os números. Eu sou socióloga, eu sou humanas, eu não sou matemática. E eu tive que aprender a fazer projeções matemáticas de tendências a partir de comportamentos humanos. Não tem como viver longe da matemática, não tem como fazer isso. O EpiCovid é cálculo matemático, a gente vai lá e testa, só que o reitor vai apresentar o grau de infecção do estado. Para fazer isso, precisa de matemática, tu não faz isso sem matemática, tu não faz nada no cotidiano, a gente não estaria hoje no computador falando se não fosse a matemática. A matemática está presente em tudo. Então, sim, vai lá, faz arquitetura, aprende matemática, te desafia, que vai ser muito bom. Que legal. Shirley, pode falar. Tá, já vi. Querida Elis, obrigada pela tua participação conosco, né? Estamos felizes por teres aceitado o nosso convite e quero te dizer que tu estás realmente parabenizada. A tua fala foi de muita clareza, de muito entendimento e, com certeza, o nosso alunado terá muitos significados, muitos. Né? Nosso alunado de ensino médio, com certeza, né, vai pensar muito nas colocações tão felizes que tu tiveste. Parabéns, Elis, e obrigada por nós. No momento em que a escola celebra, né, seus 110 anos dedicados, né, à educação de Pelotas, e calcada, né, no ensino, na qualidade de ensino, e também nos direitos humanos, né, nos valores humanos, que tão bem tu falaste hoje conosco. Parabéns mais uma vez, Elis, e obrigada, né? Muito obrigado. Não sei se a Elis quer responder. Não, agradeço, né, e é sempre um prazer poder compartilhar, a minha vida é de compartilhamento. Eu aprendo e tento repassar o que aprendo, é um processo contínuo. Voltando aqui aos comentários, obrigado a todo mundo que está fazendo a sua contribuição ali, está dando retorno para a Elis, né? A Luísa agradeceu a resposta, mais cedo, antes eu estava lendo o comentário da Elizabeth, ela disse, parabéns pela bela reflexão, sua admiração, coragem e entusiasmo são grande sinal a todos nós. Marisa Bonar, tal mãe, tal filha, a vitória é 10 também. A Ana Maciel colocou, obrigado, Elis, pelas contribuições. A Juliana Madruga da Silveira, parabéns pela palestra, ótimas reflexões. A Cateline, ótimas reflexões. Quem mais? A Débora colocou, obrigado, Elis, pelas palavras e exemplo de determinação. É inspirador te ouvir. Né? E entre tantas outras, que também a Suzana, ótima fala. A Elizabeth, de novo, ótima resposta. A Silvia, boa noite. Como em tempos tecnológicos, a educação deve ser reavaliada,
de modo a não ser monótona? É uma pergunta. Como, em tempos tecnológicos, a educação deve ser reavaliada de modo a não se tornar monótona? Ufa, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Bem, assim, primeiro que a educação está passando por um momento muito inquietante, porque nós estamos sendo obrigados a fazer esse tipo de divisão do conhecimento a partir da tecnologia. Nós ainda somos privilegiados, porque a gente tem a tecnologia e a gente consegue fazer isso mal ou bem, mas nós temos um contingente enorme no Brasil, nós estamos falando aí de 50 milhões de alunos que estão fora da sala de aula, literalmente. Então, é um processo de aprendizado, ele está exigindo uma capacidade de resiliência muito grande, não só dos alunos, mas dos pais. Nós terminamos agora um estudo sobre educação no Rio Grande do Sul. 70% dos pais não querem que volte às aulas nos próximos 2 meses, tá? São dados quentinhos. E eles estão sofrendo muito na prática, tá? Por quê? Porque o problema foi para dentro de casa. Ou seja, os pais precisam fazer como eu, que é administrar o trabalho e administrar o filho. No meu caso, ainda, eu não estou dentro de casa, mas tem pais que estão trabalhando home office estão ali com os filhos. Então, eles estão numa reunião no computador e o filho do lado dizendo que não entendeu o que a professora disse. Então, é uma situação realmente, primeiro, difícil. E aí você tem, aí a nossa psicóloga pode nos ajudar, as diferentes personalidades de alunos. Você tem crianças que conseguem ficar na frente da máquina e conseguem interagir com elas, e outras tantas que não conseguem, que não têm esta paciência, que não têm esta aptidão, que precisam daquela disciplina, que precisam do professor dizendo, senta, presta atenção. Então, ela exige dos pais, e exige dos alunos, e exige dos professores, uma construção que está sendo feita na caminhada. A gente está caminhando e aprendendo a fazê-la. Talvez no final da pandemia, que a gente não sabe qual é a data, a gente consiga responder melhor esta questão. Mas hoje nós estamos tentando interagir aí com as tecnologias, estamos interagir aí com os filmes. Eu vejo pelo conteúdo que o Carlos recebe, as várias formas de interação, as várias formas de tentar estimular a relação, de assistir um filme, de fazer um trabalho mais físico, de tirar a foto, de fazer a reflexão, de fazer o vídeo. Então, vai se experimentando, mas não é uma tarefa fácil, não vai ser um ano fácil, e nós vamos ficar, com certeza, com contas a pagar, com dívidas para o ano que vem. Cada um vai ser mais difícil, outro vai ser mais fácil, mas os professores, o ano que vem, vão ter uma carga mais pesada, porque elas terão que administrar o novo ano e as mazelas, as sequelas, os déficits que ficaram do ano anterior, mas sem algo, digamos, harmônico, vai ter níveis muito diferentes de acordo com o aluno, com sua personalidade, com o apoio que ele teve da família, enfim, é um conjunto de variáveis complexas, então não é uma resposta tão fácil. E assim, gente, não é porque eu esteja na frente de professores, aqui vários compondo junto com os alunos, mas assim, quer uma profissão com vocação, é o professor. O professor é a profissão com maior vocação. E falo isso não porque eu acho, eu sempre digo para a minha equipe, não sou uma pessoa que acha. Como a gente faz pesquisa, um dos indicadores é o quanto as pessoas gostam da profissão. E de todas as categorias que a gente monitora, de todas, o professor sempre tem o maior indicador de apreço pela profissão. Mesmo que ele tenha déficit de orçamento, mesmo que ele tenha uma carga que vai para casa, mesmo que ele tenha aluno indisciplinado, mesmo com tudo isso, ele ama o que faz. A Márcia Evangelista, ela resume, faça com amor, e bota uns coraçõezinhos, e agradece a contribuição. O Desconhecido falou que a matemática está em alta, e a Júlia Martins Lacerda disse, ótima palestra e excelentes reflexões. Acho que é isso. Alguém tem mais algum comentário? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta para eles?
ela está à disposição. Essa é a hora da gente sugar todo o conhecimento, toda a experiência que eles têm aqui. Está disposta aqui a contribuir, a compartilhar conosco esse momento. Elis, em nome da escola, quero expressar assim, o nosso profundo agradecimento pela tua disponibilidade em ter vindo aqui dessa aula para a gente, né? São experiências muito ricas que realmente comprovam a tua vocação, a tua paixão pelo que tu faz. Então, realmente, com comprometimento, dedicação, curiosidade, tudo aquilo que tu comentou, a gente percebe que é um resultado sempre bom. Parabéns pela tua fala, parabéns pelo teu trabalho, tá? Não, eu que agradeço a oportunidade, agradeço sempre por todos vocês, direto ou indiretamente, me ajudarem na formação dos meus filhos, porque eu acho que o grande legado que eu quero deixar, por mais que a carreira seja muito importante, os filhos, né, o que a gente constrói em termos de família é muito maior. Eu digo sempre que de tudo que eu construí na vida, os meus filhos são a coisa mais importante. E a grande preocupação é se eu vou conseguir passar para eles todo esse conhecimento, toda essa caminhada. Eu tento sempre, é um grande desafio, mas eu acho que esse é o grande desafio hoje para mim, em termos de novo objetivo de vida, conseguir fazer com que este acúmulo de conhecimento seja principalmente transferido para eles, não o conhecimento técnico em si, mas o conhecimento humano, os valores, né, a régua moral e tudo aquilo que é importante para a caminhada do ser humano. Como é que você faz para que isso seja incorporado no cotidiano deles, sabendo que eles sempre vão ter perdas, porque eles vão ter a ausência da mãe, eles vão disputar a mãe. A Vitória, quando tinha mais ou menos 10 anos, eu perguntei para ela o que ela queria ser quando crescesse, ela me disse que queria ser o cliente, porque o cliente tinha minha atenção, é óbvio. Aí tu vê o que acontece quando a gente tem que administrar a vida pessoal e a profissional. Sempre tem dificuldades, não é uma coisa fácil, a gente vai tentando sempre superar dia após dia, assim como cada um de vocês que trabalha dando aula, né, e administrando a família. Então é algo que acontece, mas a gente tenta fazer da melhor forma e com amor sempre. Obrigadão para todos. Obrigado, a gente que agradece. Cadê as palmas virtuais? Ainda eu preciso de um sonzinho assim que dê. Bom, gente, muito obrigado. Além do agradecimento a Elis, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco nesse momento mais do que especial. Convido a todos, então, a conseguir acompanhando as demais atividades programadas para o Projeto Horizonte, que está só começando. Gente, então, uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Elis. Obrigado, gente. Até mais.